Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a você que nos acompanha. Nesta semana, Brasília foi sede do encontro com líderes dos países da América do Sul para tratar da integração regional. Como anfitrião, o presidente Lula apresentou 10 propostas para guiar as discussões da cúpula. Além disso, ele também defendeu a retomada da Unasul, um fórum de diálogo entre os países. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 490, que legitima o chamado marco temporal. A tese exclui a possibilidade de demarcação das terras indígenas daqueles que não estavam nelas em 1988. Na prática, abre espaço para avanços do agronegócio e da devastação sobre territórios indígenas. Enquanto as vozes dos povos originários ecoavam pela Câmara, parlamentares da bancada ruralista, parte da extrema-direita e outras do centrão vaiavam os que defendiam os povos da floresta. O Revista de hoje analisa a aprovação desse PL e repercute o relatório da Comissão Arnes entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Intitulado Pará, sem justiça não há paz, o documento indica recomendações de ações governamentais para enfrentar o quadro de violência e impunidade no sul e sudeste do estado. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara Federal em Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato. O ministro também determinou a correição dos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Os deputados estaduais de São Paulo estão mobilizados contra a liquidação ilegal de terras públicas do estado sob o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A legenda questiona a validade da Lei 17.557 de 2022, que respalda o processo de venda de terras estaduais para fazendeiros cujo preço chega a 20% do valor avaliado. Também vamos falar do projeto Cultuando Baobás, Suas Sombras e Seus Frutos. Idealizados pelos professores Acácio Almeida, da UFABC, e Matilde Ribeiro, da Unilab, o projeto tem como objetivo conferir destaques a mulheres e homens negros com idade acima de 75 anos. As pessoas homenageadas atuam em várias frentes na sociedade. O projeto impulsiona e reconhece as suas obras, contribuindo para a superação do epistemicídio, das desigualdades, da pobreza, do racismo, do machismo e da LGBTfobia. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara de Justiça Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato. O ministro também determinou a correição dos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Pedro Serrano, que é jurista, professor de Direito Constitucional e que também foi procurador do Estado de São Paulo. Professor Pedro Serrano, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo, pelo convite. Obrigado a todos aí. Um prazer imenso estar aqui. Maravilha. Professor, vamos trazer aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual nessa notícia dessa semana aí, envolvendo aí a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita os processos da Lava Jato, e também envolvendo aí o TRF4. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, toda essa notícia que vem repercutindo aí, que envolve a 13ª Vara Federal lá de Curitiba, onde envolve os processos da Lava Jato, para a gente entender o que isso pode repercutir daqui para frente envolvendo toda essa questão, professor. Bem, eu sou advogado do juiz Apio, né, que era o juiz que foi afastado do cargo de juiz agora, e nós entramos no CNJ com um pedido na sexta passada,
pedindo basicamente 3 coisas. Uma delas é essa correição. O nome que se dá no direito para essa auditoria é correição extraordinária, né? E nós pedimos essa correição extraordinária na 13ª Vara e no TRF4, nos casos da Lava Jato, né? Porque achamos que é importante o CNJ ter conhecimento do que acontecia ali, e por interesses, aí, vamos dizer, de tentar demonstrar a verdadeira razão do porquê que o juiz Zap foi afastado. E, professor, nas declarações da defesa, há também uma abordagem dizendo que não houve sequer um processo disciplinar e diretamente o afastamento pelo CNJ, então há esse questionamento. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor também sobre o CNJ, na época em que Moro foi questionado sobre a sua parcialidade no processo na Lava Jato, ele deveria ter sofrido um processo disciplinar, pelo menos pelo que eu pesquisei, e o CNJ não fez. Então, há também como questionar essa questão das posições do CNJ também estarem sendo parciais? Sim, não foi o CNJ que afastou o juiz Zap que se negou a punir Moro, foi o TRF4. Né? O CNJ é um órgão externo de controle. E o TRF4 afastou o juiz Zap por conta de uma suposta gravação que, na realidade, não era o juiz Zap quem fez aquele trote, não foi ele, né? Mas, de qualquer forma, afastou ele sem processo administrativo ou disciplinar aberto e sem direito de defesa. Agora, vejam, quantos juízes nós temos aí acusações de vendas de sentença, corrupção, extorsão, e demora anos para se tirar o sujeito do exercício da função. Para perder o cargo tem que entrar num processo na justiça, etc. O juiz Zap foi afastado num tempo absolutamente urgente, sem sequer ter processo aberto e direito de defesa. Ele não teve a oportunidade de ir lá e falar o que eu falei aqui, que não era a voz dele na gravação, né? O TRF4 não deu essa oportunidade a ele. Uma outra questão que nós levantamos é a parcialidade. Por quê? O juiz Moro, veja, o juiz Apio é acusado de ter feito um trote no filho do desembargador, ter ligado para ele em nome de outra pessoa. Que não é nenhuma conduta no exercício da jurisdição, no exercício da função de juiz, né? Não tem nada a ver com a ligação recebida pelo filho do desembargador, foi fora do horário de expediente, né? Então, realmente, é uma conduta menor, eu diria, né? É uma acusação menor. Agora, o juiz Moro grampeou 25 advogados de defesa de Lula, todos advogados de defesa de Lula. Recebeu comunicados da companhia telefônica alertando ele que ele estava grampeando advogados de defesa. Os advogados representaram o que a gente chama, pediram ao TRF4 que punisse Moro, que abrisse um processo disciplinar. A resposta na época do TRF4 foi de que Moro não precisava obedecer à lei e à Constituição. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Eu mando para vocês a cópia da decisão. Dizendo que, como ele enfrentava uma situação supostamente excepcional, ele teria poderes de estado de exceção. Ou seja, uma ditadura judicial, por conta da suposta excepcionalidade do que ele enfrentava. Ora, os crimes que Moro apurava eram crimes comuns, não tinham nada excepcional. Estão no direito penal comum. E quando sempre se fala em estado de exceção, durante o século XX, a partir da Constituição de Weimar da Alemanha, se falou nisso, era o executivo decretando estado de exceção para situações de guerra, etc. e tal, situações muito candentes, não para criminalidade comum, né? Mas, de fato, foi instaurado, é isso mesmo, a palavra é essa, um estado de exceção judicial, ou seja, uma ditadura judicial, onde o juiz Moro não teria obrigação de obedecer nem a lei, nem a Constituição, nenhuma norma geral. Então, essa foi a resposta do TRF4 quando Moro cometeu um imenso abuso no exercício das funções de juiz. Não sei se vocês lembram, ele chegou a gravar, então, o presidente da República ilegalmente e divulgou ilegalmente o áudio.
E isso tudo no exercício da função de juiz, usando do poder que o juiz tem. O tratamento com o juiz Apio foi totalmente diferente. O juiz Apio estava abrindo inquéritos, investigações, determinando a abertura de investigações, com relação a supostos crimes e abusos que ele foi encontrando na Operação Lava Jato. Crimes, inclusive, ele recebeu denúncia do advogado Tacla Duran, crimes, inclusive, de corrupção e extorsão praticada, supostamente, por agentes da Lava Jato. Ele estava apurando isso. E foi afastado sumariamente sem direito de defesa. Eu acho que essa é que é a verdadeira razão do afastamento dele. Não é o telefonema que lhe imputam. Até porque não foi ele que fez o telefonema. Mas mesmo que tivesse sido, não justificaria seu afastamento. Vejam que ele não foi só afastado da 13ª Vara, ele foi afastado do cargo de juiz. Sim. Por nenhuma acusação de corrupção, nenhuma acusação de abuso de poder, de prisão ilegal de alguém, nada relativo ao cargo de juiz. E professor, tudo isso envolvendo o afastamento do juiz Eduardo Apio, envolvendo o caso do Tacla Duran, envolvendo essa investigação que o juiz havia aberto, iniciado lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, envolve várias questões aí que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, conflito de interesses, filho de desembargador, que é sócio de um escritório que envolvia Sérgio Moro, a mulher de Sérgio Moro. Enfim, professor, o senhor também tocou num ponto muito importante, o motivo alegado pelo TRF4, na época do então juiz Sérgio Moro, que era juiz titular da 13ª Vara, envolvendo o caso da Lava Jato do ex-presidente Lula, ele estava de férias, por exemplo, em Portugal, e de lá ele fez uma ligação, mesmo nas suas férias, tirando aí uma decisão de um desembargador. Enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa questão também de conflito de interesse envolvendo todo esse processo aí do afastamento do juiz Apio, caso Tacla Duran e esse escritório de advocacia com o filho desse desembargador, professor. Pois é estranho, porque a acusação que Tacla Duran faz é com relação ao antigo sócio da ex-esposa, não, da atual esposa de Moro, né? Ou seja, no escritório que eles mantinham em comum. Agora, grosso modo, esse mesmo escritório, através de outra pessoa, vem ser envolvido nessa história. E o Moro assumiu publicamente que foi ele que articulou essa denúncia. Ou seja, ele articulou uma denúncia para afastar um juiz que estava investigando crimes e delitos em que, eventualmente, ele pode vir a ser suspeito. Ou seja, que ele é suspeito de ter realizado, né, o que pode vir a ser suspeito. Então é muito estranho o judiciário fazer esse tipo de concessão a um político suspeito de ter praticado atos de corrupção, ou que pode vir a ser suspeito, né, que ele consiga afastar o juiz sem direito de defesa. Isso é um poder que o sujeito tem absolutamente inadequado numa democracia constitucional. Né? O judiciário não chegou a abrir nem processo contra o Apio, nem processo, quer dizer, afastou o sujeito sem nenhum tipo de formalidade, direito de defesa, né? Até agora a Apio não se defendeu. Ele pôde comparecer perante o CNJ, que é outro órgão externo à estrutura do judiciário, para daí lá fazer um depoimento, né? É uma primeira vez, isso foi ontem, que ele, na quarta-feira antes de ontem, que ele se manifestou, foi a primeira vez. Quando ele foi afastado, ele não teve nenhum direito de defesa. Que medo que essa gente tem dessas investigações, é o que nós estamos levantando, né? E o pior, essa conduta do TRF4, que em relação a Moro diz que ele pode desobedecer a lei e a Constituição sem consequência nenhuma, e em relação a Apio afasta ele sem direito de defesa, mostra que o tribunal não é imparcial para julgar o caso de Apio. Ele tem uma parcialidade, né? Que tipo de envolvimento eles têm com o Moro, eu não sei. Mas é um envolvimento, porque realmente privilegiar o juiz Moro ao ponto de lhe outorgar poderes ditatoriais e, por outro lado, afastar o juiz Apio, que queria investigar abusos no exercício desses poderes ditatoriais, afastar o juiz Apio sem direito de defesa. Agora, para não ter dúvida, se você quiser, eu posso te encaminhar, Cosmo,
por WhatsApp aqui, encaminho para vocês, a cópia dessa decisão que eu estou falando, que outorgou poderes ditatoriais a Moro. Eu não estou exagerando, não é figura de retórica, não é uma fala com ênfase. Eles escreveram que Moro não estava obrigado a cumprir as normas gerais, ou seja, a lei e a Constituição. Está escrito. E que ele deveria... E citam a figura do estado de exceção, que é a ditadura, como justificadora dessa decisão deles. Está escrito isso numa adesão do TRF4. E diante disso que o senhor coloca, como é que o senhor avalia o pedido de Dias Toffoli, então, para que a 13ª Vara suspenda os processos sobre os depoimentos de Tacla Duran e enviem para o STF? Eu acho positiva a decisão, mas, francamente, não é só esse caso. Você tem casos dos mais variados ali. Por exemplo, dinheiro as leniências que foram feitas com as empresas, uma parte do dinheiro foi desviado para os Estados Unidos da América. O dinheiro seria para poder indenizar prejuízos sofridos pela Petrobras e pela União, pelo Estado brasileiro. Pois parte do dinheiro foi destinado ao Estado norte-americano. Sim, nós usamos nossa estrutura judicial, nós usamos nosso Estado para dar dinheiro para o país mais rico do mundo. Quando quem sofreu supostamente prejuízo foi nós, fomos nós que sofremos. A corrupção ocorreu aqui, o prejuízo ocorreu nas nossas empresas, né? Então isso ocorreu no nosso Estado, no nosso patrimônio público. E nós usamos da força do Estado brasileiro para arrecadar dinheiro para os Estados Unidos da América. Coincidentemente ou não, os Estados Unidos que levaram juízes, inclusive o juiz Moro, para palestras, para eventos. Quando o juiz Moro sai da magistratura, ele se emprega numa empresa norte-americana, cujos seus membros todos são relacionados com o DOJ ou com o Departamento de Estado norte-americano, é só ver no site da empresa. Coincidência ou não? Não estou querendo dizer nada contra ninguém, mas é uma coincidência, né? E tem que apurar as razões do porquê esse dinheiro foi destinado aos Estados Unidos da América e não ao Brasil. É um dinheiro arrecadado aqui, né, com a força do Estado brasileiro, digamos assim, né? Tem uma outra questão que é da contadora que funcionou como agente infiltrada da PF sem nenhuma formalidade, que ela denuncia abusos. Tem o caso do grampo nas celas, que foi feito grampo nas celas e agora se comprovou que era grampo mesmo. Que tinham alegado antes que não estava funcionando o grampo, mas estava assim. Hoje nós temos na Veja a denúncia de um delator dizendo que ilegalmente, sem nenhuma formalidade, ele era posto para gravar pessoas, autoridades, etc. Por ordem do juiz Moro, que agia como investigador e não como um juiz. Você tem uma série de coisas ali para investigar, não é só o caso Tacla Duran. O caso Tacla Duran chamou mais atenção porque ele acusa a prática de corrupção e extorsão contra ele, que ele teria pago, inclusive, um dinheiro para um advogado, que esse advogado alegava que tinha relacionamento lá com o juiz Moro e capacidade de amenizar as consequências penais contra ele, Tacla Duran. Se isso é verdade ou não, não sei, mas eu não sei por que não querem investigar isso. É um cidadão que vai lá e fez uma denúncia. Porque essa reação toda em relação a uma investigação, o juiz Apio não mandou prender ninguém, não mandou fazer busca e apreensão, não mandou grampear ninguém, como fez abusivamente o juiz Moro no passado, não mandou fazer nada disso. Ele pediu que a PF e o Ministério Público investigassem, que é o dever dele fazer isso. E é dever da PF e do Ministério Público investigar quando há uma acusação séria dessa, ainda munida de cópia de conversas em celular, etc. Né? Portanto, francamente, é de estarrecer o que eu estou vendo. Eu nunca vi em 40 anos de carreira, nunca ouvi falar de um juiz afastado do cargo sem nenhum direito de defesa, sem sequer ter sido ouvido. Eu nunca ouvi falar. Isso é uma ameaça não só ao juizado, isso é uma ameaça a qualquer juiz no Brasil de perder sua independência. Toda vez que mexa com os interesses de outros colegas ou juízes, pode ser afastado do cargo, mesmo que o colega tenha aparentemente cometido crimes graves. Então, isso ameaça a independência do próprio judiciário. Professor, para a gente finalizar, nosso tempo chegando ao fim, infelizmente, queria lhe ouvir sobre a possibilidade de reintegração, de retomada do juiz Apio ao seu posto. É possível que o CNJ reverta
essa decisão do TRF4? O senhor acredita? Eu acredito que sim, acho que é possível, nós estamos pedindo isso, naquela petição de sexta-feira nós pedimos isso. É o correto a fazer, porque ele foi afastado sem processo administrativo e sem direito de defesa, né, mínima, né, você quer ser ouvido por uma conduta, uma acusação de baixíssimo grau de ofensabilidade jurídica, né, e que ele não cometeu. Então, vejam, isso é evidente que é possível e ele deve ser reconduzido, se a lei for cumprida e a condição também. Se o CNJ não quiser reconduzi-lo, nós vamos ao STF, mas alguém vai ter que fazer isso, porque não é possível se deixar um juiz ser afastado por uma acusação menor, não provada, sem direito de defesa, sem processo aberto. Isso não pode. Isso é evidentemente abusivo, né? Tá certo, conversamos com o Pedro Serrano, que é jurista, professor de Direito Constitucional e ex-promotor do Estado de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Procurador do Estado de São Paulo. Procurador, perdão. Ex-procurador do Estado de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Abraço. Você conhece o projeto Cultuando Baobás, suas sombras e seus frutos? Ele é idealizado pelos professores Acácio Almeida, da UFABC, que é a Universidade Federal do ABC, e Matilde Ribeiro, da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Para falar com a gente sobre o Baobás, nós conversamos agora com Acácio Almeida, professor da UFABC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Professor Acácio Almeida, tudo bem? Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT. Tudo bem, sim. Fico muito feliz pelo convite, pela possibilidade de conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto. Pois é, professor Acácio, vamos falar então para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como surgiu então o projeto aí dos Baobás, o senhor que tem uma parceria aí com a professora Matilde, traz para a gente aí de onde surgiu essa ideia, como foi feita a concepção desse projeto Baobás. Professora Matilde, que foi nossa primeira ministra na CEPIR, né? E que nesse momento está em Nova York, juntamente com outras colegas e outros colegas, participando exatamente do Fórum dos Afrodescendentes. Nós estamos na década da afrodescendência, que começou em 2015 e vai até o próximo ano, 2024, e que tem 3 eixos importantes: justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Então, esse projeto ele dialoga um pouco com a década da afrodescendência, mas também com o movimento, com as questões ligadas às africanidades, às ancestralidades, e nós, enquanto pessoas ligadas à academia e também ligadas ao movimento negro, temos feito um esforço de reconhecimento de pessoas que, em suas vidas, né, vêm desenvolvendo projetos e ações de militância ou ações intelectuais de reconhecimento da importância do papel das pessoas negras e negros na sociedade brasileira. Por isso que nós escolhemos, na primeira edição do nosso projeto, nós escolhemos homenagear o professor Kabengele Munanga, que hoje, inclusive, recebe o título de professor emérito na Universidade de São Paulo, mas também homenagear a Ana Simeão, que na sua vida enquanto empregada doméstica, hoje ela está com 80 anos, sempre esteve à frente das lutas das empregadas domésticas, tendo inclusive participado da importante PEC no governo da presidenta Dilma, né? Então, são pessoas, a nossa ideia é juntar baobás, então é juntar pessoas, baobá é uma árvore sagrada e importante no continente africano, então chamar a Ana Simeão, chamar o professor Kabengele Munanga, mas também chamar a professora Lourdinha e a professora Josildete Gomes Consorte, que está com 93 anos e foi para nós, e continua sendo, uma das maiores referências enquanto mulher negra e intelectual. Professor, o senhor mencionou rapidamente aí a figura do baobá, desta árvore, que na verdade é um símbolo das culturas africanas, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o que o nome do projeto se chama Cultuando Baobás e essa figura dessa árvore importante para o continente africano, mas que também é importante aqui para a tradição
de descendentes africanos no Brasil também, né? Ótimo. O Baobá tem histórias, tem mitos, tem contos, tem provérbios magníficos, né? Por exemplo, existe uma história na África do Oeste que diz que quando as pessoas estão doentes, elas dão 7 voltas em torno do Baobá e que o Baobá então teria a função de curá-las, o papel de cura. Nós também fazemos isso quando damos voltas em torno do professor Kabengele Munanga, da professora Josildete Gomes Consorte, da professora Lurdinha e também da nossa mestra, a Ana Simeão. O que nós estamos fazendo é buscando que eles nos aconselhem sobre essa luta importante, que é a luta que envolve as questões raciais, questão de gênero e questão de classe, né? Então, no continente africano, ela é uma árvore mítica e quando uma pessoa é muito grande, reconhecida como uma pessoa grande, ela normalmente é chamada de baobá. E nós estamos fazendo isso aqui, cultuar no sentido de lembrar da memória, lembrar da importância. A nossa sociedade apagou muito rapidamente a importância do Milton Santos, que é reconhecido, por exemplo, como um dos maiores geógrafos do mundo e hoje não é reverenciado nas academias. Nós vamos apagando as memórias das nossas avós, apagamos as memórias, por quê? Porque elas não estão no Instagram, porque nossas avós não são reconhecidas como produtoras de conhecimento. Qual o nosso objetivo? Mostrar que o conhecimento não se produz apenas dentro da academia. O nosso envolvimento e a produção do conhecimento está também nesse saber fazer das populações negras em todos os tempos e em todos os lugares. Então, por isso nós chamamos de cultuando os baobás, suas sombras, porque eles nos dão sombra com os seus conhecimentos e nos dão frutos também. E esses frutos precisam ser aproveitados. O que é o fruto? É sentar ao lado da nossa avó, é sentar ao lado da nossa vizinha mais velha, é sentar ao lado de uma amiga e ouvir, ter tempo para ouvir. É isso também que forma a resistência negra, é isso que é ancestralidade também. Professor, e quando o senhor traz essa questão do apagamento e dessas novas tecnologias que fazem, parece que questão de compactuar com tudo isso, desse apagamento histórico, é tão significante porque o apagamento ele vem sendo feito constantemente e esta luta para evidenciar os nossos ancestrais, quando eu falo nossos ancestrais, avós, bisavós de origens africanas, negros desse país, como por exemplo a história de benzedeiras nesse país. Essa história está completamente apagada e parece que fazem questão de perpetuar esse apagamento. Queria lhe ouvir também sobre essa questão. Ótimo, e imprescindível, porque nós ainda temos um viés muito eurocêntrico. Nós só reconhecemos os saberes que vêm do norte e o sul produz grandes exemplos daquilo que pode, inclusive, colaborar e contribuir para resolver os problemas que estão colocados na contemporaneidade. Então, quando você traz como exemplo, eu acho bárbaro, as benzedeiras, né, as erveiras, mulheres que sabiam como resolver problemas do cotidiano usando as ervas que estavam no quintal. Eu nasci na zona leste de São Paulo e vim ao mundo pelas mãos de uma parteira, né? Hoje nós não temos mais muitas parteiras, mas ainda existem em alguns lugares do norte e nordeste, mesmo do centro-oeste, parteiras em atividade. O que é que a parteira tem, entre outras coisas? Além de saber fazer, ela mostra que é possível ter um parto humanizado. Então, o saber hoje é uma disputa civilizacional. Ou nós fazemos a escolha pelo reconhecimento dos povos negros, ou esse mundo não será viável. Não será viável. Quando nós olhamos quem produz alimento, quem produz conhecimento, e aí eu não estou falando apenas desses exemplos mais conhecidos, do samba, não, eu estou falando de altas tecnologias. Nas nossas escolas, e esse nosso projeto também tem relação com os 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que foi promulgada em 2003 pelo presidente Lula e que hoje tem que se tornar uma realidade verdadeira, fazendo com que as nossas crianças, desde cedo, nas creches ainda, entendam a importância das pessoas negras na nossa sociedade, em todas as áreas, na área médica, na área da produção de conhecimento, nas engenharias. As crianças precisam saber, por exemplo, quem foi André Rebouças. Quem foi André Rebouças?
As crianças precisam saber um pouco da história de todas as mulheres negras e dos homens negros que atravessaram esse mundo todo com muita opressão, é bem verdade, e que, mesmo diante de tanta opressão, conseguiram produzir coisas magníficas e maravilhosas. Professor, um pouco do que resiste dessa tradição e desse passar de saberes é muito pela oralidade das pessoas, das comunidades, mas o projeto prevê também um registro e a construção de um banco de imagem, de texto, de depoimentos. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse passo além das femenagens e homenagens que vai acontecer, e se der para assim, dar uma pinceladinha sobre como foi o evento que aconteceu na última semana também, onde foi uma solenidade, né? Eu vou começar pelo final. O evento foi maravilhoso, ele foi para além daquilo que tínhamos imaginado. Nós não sabíamos de que forma as pessoas receberiam um evento que leva o nome de homenagem, de femenagem, de baobás, mas as pessoas chegaram muito felizes e saíram de lá ainda mais felizes, porque perceberam que é um movimento coletivo, né? Ainda que tenhamos muito da oralidade, então quando nós pensamos nas benzedeiras, quando pensamos nas parteiras, mas quando pensamos também nas nossas avós mais próximas, quando elas estão fazendo um bolo e você diz assim, vó, me passa a receita, e ela diz, não tem receita, fica aqui do meu lado e aprenda olhando, né? A oralidade é isso, e nós muitas vezes não temos tempo para ficar ali do lado da avó, e nós queremos saber quantos gramas, quantos quilos, e ela diz, eu coloco um punhado. Colocar punhado também é conhecimento, também é saber, porque é vivência. Então, a primeira coisa é a nossa geração, a geração das minhas filhas, eu estou com 58 anos, mas a geração dos meus filhos precisa ter mais tempo para se sentar embaixo de um baobá ou se sentar em um banquinho e ouvir aquilo que a avó tem para contar. E ao ouvir, aproveitar essa tecnologia maravilhosa que é o Instagram, que é essa possibilidade de hoje eu estar falando com vocês sem estar aí na TVT, hoje eu estou aqui na Prefeitura de Diadema com um curso sobre raça, gênero e classe, então saí da sala e vim para cá e não precisei me deslocar. Então essa tecnologia precisa ser usada a nosso favor, ela vem sendo usada muito contra nós, então nós podemos fazer isso, deixar registros e deixar pegadas, né? Registro, pegadas. Agora, nada disso dispensa a suculência que é sentar ao lado de uma pessoa para ouvir a história dela. Vou citar aqui como exemplo, a professora Josildete Gomes Consorte, ela está com 93 anos, ela é a última pessoa viva daquele grupo que trabalhou no projeto da Unesco de 1950, que foi o mapeamento das questões raciais no Brasil. É a última pessoa viva. Quando ela se for, ela vai deixar fotos, mas nós não saberemos quem está do lado direito, do lado esquerdo dela. Então é necessário sentar hoje com ela e dizer, professor, quem é essa pessoa aqui do seu lado? Professora, quem participou? Como foi participar desse encontro? Eu vivo dizendo o seguinte, uma frase que eu acho importante e que os jovens precisam ouvir. A porta que vocês encontraram aberta, as portas que vocês encontraram abertas, fomos nós que arrombamos. E eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo de pessoas que vieram antes e que arrombaram as portas, né? Arrombaram para que hoje tivéssemos políticas afirmativas, a lei de cotas nas universidades que acaba de completar 10 anos, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de África, de história de África, cultura afro-brasileira e história afro-brasileira nas escolas. Tudo isso é produto de uma luta muito grande, de gente que deu a vida verdadeiramente por isso, né? E o que nós estamos fazendo, sabendo que o racismo mata, e ele mata, nós estamos criando mecanismos para pelo menos diminuir as mortes provocadas. E as mortes se dão de diferentes maneiras. E uma forma de nos matar é também apagando as nossas memórias. E, professor Acácio, quando o senhor fala dessa alusão às sombras dos baobás que remetem às nossas ancestralidades de conhecimento, o senhor falou que foi fruto ver ao mundo através de uma parteira. Eu também não posso negar isso. Vim ao mundo através de uma parteira. A minha bisavó
que era parteira, mulher negra, cabocla do Nordeste brasileiro, que lá no Nordeste, da cidade onde eu nasci, Carnaíba, que é no sertão pernambucano, vou trazer esse relato aqui, que eu acho pertinente, o sertão faz divisas Pernambuco e a Paraíba. E tem uma cidade lá, que saindo de Pernambuco pelo sertão e na Paraíba, a divisa dessa cidade é feita pelo baobá. Exatamente, até uma rua, e da rua para... Tanto é que a referência é do baobá para cá e do baobá para lá. As diferenças das fronteiras das cidades, né? E nós estávamos falando do apagamento, né? E nós falamos das benzedeiras, das parteiras. E tem outra questão também que é fundamental do apagamento, professor, que são das religiões de matrizes africanas, que ao longo dos anos, de tanto serem apagadas, as religiões hoje no Brasil de matrizes africanas estão muito embranquecidas. É isso mesmo? Queria lhe ouvir também sobre essa questão, professor. Isso tem ocorrido mesmo, né? Primeiro, obrigado por compartilhar essa história. E irei atrás, quero saber mais, porque quero entender como é que um baobá foi parar lá, né? Tão distante, né? Claro, é uma presença negra no território brasileiro como um todo, né? Uma das últimas pesquisas do IBGE revelou um dado bastante interessante, que é as religiões de matrizes africanas, elas cresceram mais no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro lugar, né? Quando eu falo de uma disputa civilizacional, é uma disputa também que envolve concepções de bem e de mal, né? Existe uma ideia geral de que tudo aquilo que é produzido pela população negra vem do mal, vem de uma ideia de associação com questões diabólicas, né? Então o diabo está presente. Então esse é um discurso fundamentalista e ele é extremamente violento, né? Então as populações negras foram se distanciando daquilo que as representava e daquilo que as representa. E a gente poderia dizer de alguma forma que tem a ver com a maneira como o opressor nos retrata, né? O que eu vejo hoje se os mais velhos abandonaram, os mais jovens estão voltando. Os mais jovens estão indo para a sala de aula, estão falando do Fanon, estão falando das suas próprias avós, falando das suas mães, querendo dizer, minha mãe, eu estou aqui porque minha mãe fez isso, isso e isso. Ninguém mais está querendo esconder a sua negritude. E por que escondíamos, né? Porque era vergonhoso isso, a ideia de que éramos escravos. Mudamos as concepções, não nascemos escravos, fomos escravizados, existe uma dívida histórica, é necessário reparação. Então, acho que em mais 10 anos nós vamos ter uma tomada de consciência dessa juventude que tem pulsado nas ruas, em diferentes lugares, que traz uma pauta nova, que reivindica o seu lugar, e essas realidades vão mudar. O candomblé continua sendo, a meu ver, uma das grandes comunidades de valores civilizatórios. Então, esse primeiro evento foi feito em uma comunidade religiosa, em um ilê, mas talvez a próxima seja em um quilombo. Nós queremos que esse evento ande, ele não vai ficar fixo em nenhum lugar. Nós talvez, quem sabe, possamos fazer lá na divisa, onde está esse baobá que você contou aqui. Todos os lugares, porque não se trata de homenagear paulistas e paulistanos, não se trata de homenagear uma pessoa daquilo, mas se trata de homenagear pessoas que contribuíram. E nós precisamos fazer esse levantamento, porque nós sabemos de algumas, mas não sabemos de todas. Então, Ana Simeão é conhecida por algumas pessoas, mas não é conhecida por todas, né? Então, homenagear empregadas domésticas também faz parte desse projeto, porque nós queremos também que essas pessoas estejam nos lugares de poder. Te escutando, professor, me veio uma pergunta que é sobre como as novas gerações têm participado desse projeto Cultuando Baobás, porque o senhor bem falou, tem muito resgate de teóricos negros acontecendo atualmente. O senhor citou Fanon, mas tem Bell Hooks, tem, enfim, uma infinidade de Lélia Gonzalez, falar das brasileiras. Sim. Mas eu gostaria então que o senhor falasse um pouco como as novas gerações estão se integrando nesse projeto de Cultuando Baobás. Legal, ótima pergunta, porque eu tenho comigo, e quem está nos ouvindo, quem está nos escutando e vendo, pode apontar um erro no que eu vou dizer, mas eu vou dizer com toda segurança. Eu nunca vi revolução nenhuma no mundo sendo feita por pessoas velhas.
A revolução exige a juventude, porque é a juventude que se incomoda e a juventude que se organiza. A semana passada eu estive em uma aula lá na Unifesp, a Patrícia Hill Collins, que é a nossa grande pensadora em torno das questões da interseccionalidade, vai passar um mês aqui no Brasil, lá na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos. O teatro tem 800 lugares. Os 800 lugares estavam ocupados por uma juventude negra, por uma presença LGBTQIA+, por uma diversidade incrível que está colocando em movimento, que coloca em movimento essa discussão. Eu já fui jovem também, eu tenho 58 anos, mas eu já fui jovem. E quando jovem, nós tínhamos um grupo, e eu me lembro quando nós fomos buscar um colega que tinha uma Brasília, o professor Wilson Matos, foi buscar a Lélia Gonzalez no aeroporto de Congonhas, porque nós a convidamos para falar para o nosso grupo. Tínhamos também a presença do professor Milton Santos, e isso eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. Então, na minha juventude eu também produzi, eu tentei participar de algumas evoluções. Ao pensar esse projeto, nós já estamos pensando quem vai assumir. Então, nós já temos uma juventude que vem participando das reuniões, e essa juventude que vai assumir, porque logo, logo, a professora Matilde fará outras coisas, ela tem uma agenda extensa, eu também farei outras coisas, e nós apenas somos os iniciadores do processo, mas não é justo que sejamos nós a dar continuidade. O correto é que essa juventude que vem muito embalada possa dar continuidade, e elas e eles certamente darão, porque elas e eles têm revelado uma capacidade incrível de organização política, de visões das questões sociais, e não abrem mão de uma discussão sobre raça e gênero, ou seja, o entendimento de que classe não dá conta de tudo. É necessário, sim, lembrar de raça e lembrar de gênero em qualquer que seja o projeto, em qualquer que seja a discussão. E fica aqui já essa entrevista, professor, como uma contribuição para o Cultuando Baobás, aí como registro da oralidade, você fez depoimentos, Cosmo fez depoimentos, e aí esse resgate também de pessoas tão importantes. Conversamos com a Cássio Almeida, que é professor da UFABC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos, e um dos iniciadores do Cultuando Baobás, Suas Sombras e Seus Frutos. Professor, a gente deseja assim, uma vida longa ao projeto, que ele cresça cada vez mais, e a gente agradece muito a sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço mais uma vez, tenho uma paixão sem tamanho pelo trabalho que vocês desenvolvem na TVT. Espero poder contribuir em outros momentos também, e deixo um forte abraço para todas vocês da equipe e para quem também acompanha o trabalho de vocês. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Os deputados estaduais do PT aqui do estado de São Paulo estão mobilizados contra a liquidação ilegal de terras públicas do estado sob o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A legenda questiona a validade da Lei 17.557 de 2022, que respalda o processo de venda de terras estaduais para fazendeiros cujo o preço, vejam só, chega a 20% do valor avaliado. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com a deputada Beth Saão, deputada eleita aqui pelo PT de São Paulo. Deputada Beth Saão, tudo bem? Prazer recebê-la mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu, Cosmo, a você e a todos aqueles que assistem a revista da TVT. Deputada Beth Saão, que história é essa desse comércio de terras do estado pelo um preço, um valor aí muito abaixo de mercado, digamos, a preço de banana? Que história é essa e que pressa é essa do governador, né? Uma vergonha isso. Ele está liquidando, literalmente, terras devolutas que poderiam estar sendo utilizadas para a colocação
de famílias, milhares de famílias que estão acampadas, espalhadas pelo estado de São Paulo, que querem ter sua terra para produzir os alimentos tão importantes para todos nós. E ele está, num valor de 60 milhões, ele está entregando por 14 milhões. Né? E está correndo, por quê? Porque nós entramos com uma ação direta de constitucionalidade da Lei 17.557. E já foi, essa ação que nós entramos, ela já foi autorizada e aprovada pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria Geral da República. Ela já está no Supremo, né? Ela está com a ministra Carmen Lúcia, que é relatora desta ação. Então, nós estamos aguardando, estamos inclusive pensando a possibilidade de fazermos uma ida até o Supremo para conversar com a ministra Carmen Lúcia, no sentido de esclarecê-la, caso ela tenha dúvidas a respeito desta atitude tão envergonhada que o governador Tarcísio está tomando para proteger, mais uma vez, o agronegócio. Uma parte desse agro, uma grande parte, aliás, apoiou o governador, talvez seja uma forma dele recompensá-los pelo apoio que ele teve durante a campanha. Então, isso a gente não pode aceitar, porque é um absurdo a gente pegar terras que são devolutas, são terras do Estado, né, para entregar a preço de banana para os poderosos do agronegócio paulista. E, deputada, a senhora falou sobre a pressa desse governo em realizar essa ação. Gostaria de trazer aqui a questão sobre um vídeo que o Guilherme Piaia, que é diretor executivo do ITESP, fez, falando sobre a necessidade dessa agilidade desse processo. Lembrando que o Guilherme Piaia foi um dos cabos eleitorais de Tarcísio e também de Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Como é que os parlamentares aí da Assembleia receberam esse comunicado do diretor executivo do ITESP? Sem dúvida. O ITESP, infelizmente, hoje, eles deram uma raposa para cuidar do galinheiro. Né? O Guilherme Piai é de Presidente Prudente, ele tem uma ligação intrínseca com o agronegócio, e ganhou de presente do governador a nomeação para ser o dirigente maior do ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. E com isso, ele está levando adiante essa política privatista, né, de destruição do patrimônio público. Eles, aliás, têm uma outra preocupação nossa que é um pouco paralela a isso que está ocorrendo, que é o risco que pode também acontecer da venda das fazendas do Estado, que são aqueles polos regionais de desenvolvimento, as APTAs, né? Eles estão pedindo para que os dirigentes das APTAs, que são servidores públicos, preencham um formulário para, entre outras informações, para saber o valor venal dessas fazendas. E nós sabemos qual é a intenção deste governo. Esse governo, ele vai dilapidar o pouco que resta vai tentar, né? Nós vamos resistir, né? O pouco que resta do patrimônio público, como está fazendo agora. E o Guilherme Piai, ele é um representante maior deste setor. Ele se candidatou a deputado federal, não conseguiu se eleger e ganhou como prêmio a direção do ITESP do Estado de São Paulo, que, na verdade, deveria estar sendo dirigida por técnicos, como a gente já teve em outros governos, mesmo em governos do PSDB, a gente já teve à frente do ITESP pessoas que tinham um mínimo de sensibilidade, que conseguiam compreender a importância de você ter destinação de terras para a reforma agrária, a importância de nós termos a regularização fundiária, e no governo Tarcísio, certamente, nós vamos ter um enfrentamento muito grande nessa área e vamos tentar resistir. Não só nós da bancada do PT, a nossa federação, composta por 19 deputadas e deputados, como também outros partidos que podem se somar a nós para poder
mostrar o nosso voto, o nosso descontentamento e a nossa luta, ainda que nós tenhamos que judicializar determinadas ações do governo, como estamos fazendo neste caso da Lei 17.557. Agora, deputada Beth Saão, um estado onde agricultores, pequenos agricultores da agricultura familiar necessitam de terra para plantar, vê o governo apressando, acelerando a comercialização de terras do estado, terras que poderiam ter sido destinadas para a reforma agrária, para agricultores da agricultura familiar. Não soa muito estranho? Estaria o governo do estado, digamos que, oficializando a grilagem de terras públicas no estado? Mas não tenha dúvida, Cosmo, não só oficializando a grilagem, como também dando oportunidade de se formar grandes latifúndios. Né? Porque na medida em que... Por que a gente resiste na escritura definitiva? Porque muitas vezes a pessoa que é o proprietário daquele lote, com a escritura definitiva, ele pode vislumbrar aí, por conta do canto da sereia, e acaba vendendo o seu pequeno lote. E aí junta um lote, outro lote, outro lote. O somatório disso pode dar uma grande propriedade. Algo que a gente sempre se posicionou contrário. Não que não possa haver grandes proprietários, pode haver, né? Só que tem regiões no estado de São Paulo que necessariamente tem que ser destinada para a reforma agrária. Sabe por quê? Porque esses produtores, eles produzem alimentos que chegam à nossa mesa. 70% dos alimentos que nós consumimos vêm dos assentados pela reforma agrária, vem da agricultura familiar e dos pequenos produtores, sobretudo. Então, a gente tem que preservá-los, a gente tem que cuidar e protegê-los com legislações vigorosas. Acontece que o Estado sempre está investindo contra eles. É uma coisa impressionante. Impressionante como o Estado, né, no caso o Estado de São Paulo, sempre trabalhou a favor do agronegócio. E o agronegócio, na verdade, não precisa, né? Eles se viram, eles têm financiamentos grandes no Banco do Brasil, que tradicionalmente sempre financiou o agronegócio brasileiro, né? E nós precisamos, sim, ter legislações que protejam o pequeno produtor e protejam o agricultor familiar. Se essas terras que o governo Tarcísio está vendendo, está doando praticamente, porque isso não é venda, isso é doação, né? Para os grandes proprietários rurais, fosse destinada à reforma agrária, nós conseguiríamos acolher 5.000 famílias que estão acampadas, espalhadas pelo estado de São Paulo. E essas 5.000 famílias poderiam ser acolhidas, poderiam receber os benefícios de estar com o seu lotinho de terra e produzir alimentos. Ontem ainda eu estive na nomeação do presidente da CEAGESP. A gente sabe do presidente da CEAGESP, do presidente da CONAB e da superintendência da CONAB no estado e da superintendência do INCRA. Nós sabemos como esses órgãos que já correram risco, a CEAGESP no governo Bolsonaro correu um risco enorme de ser vendida. Né? E hoje o Estado, o governo Lula, voltou a ter a CEAGESP sob seu manto para poder fazer a compra de alimentos, a distribuição de alimentos mais baratos, inclusive. A CONAB hoje também pode voltar a distribuir alimentos para as famílias de baixa renda, para as famílias que estão passando fome. E hoje esses órgãos são fundamentais para, inclusive, estarem se colocando no combate à fome no estado de São Paulo e no Brasil. Então, e esses alimentos vêm exatamente da reforma agrária, principalmente a CONAB. E o governo, através da restauração, né, do PAA, que é aquele programa que distribui e que permite que órgãos públicos possam comprar alimentos sem licitação, como prefeituras, universidades, hospitais públicos, e nunca é demais ressaltar que esses alimentos são alimentos produzidos de forma natural, né? De forma sustentável, de forma como aquilo que a gente chama de ecoagricultura, né? Ou seja, são alimentos que não têm veneno, são alimentos que não têm agrotóxico, são alimentos que não fazem mal à saúde da população.
Então, até porque o MST já tinha tirado há muitos anos que a sua produção de alimentos não pode, em hipótese alguma, ser feita através da introdução de agrotóxicos. Então, são alimentos puros que nós todos teríamos a oportunidade de consumir, alimentos que poderiam ser produzidos em escala, lembrando bem, quando é produzido em escala, esse preço pode ser barateado, né? Porque o alimento orgânico ainda, o alimento que vem da agricultura sustentável, da ecoagricultura, ele ainda é produzido pouco, então por isso o seu valor é um pouco maior. Na medida em que você tem mais terras para produzir isso e mais gente para comprar, certamente esse valor pode ser diminuído e com isso esses produtos conseguem chegar à mesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. Inclusive, deputada, falando sobre a inconstitucionalidade dessa ação do governo estadual de agora, né, de Tarcísio de Freitas, vai contra uma lei estadual, que é a 4.957, que diz que essas terras devolutas do Estado deveriam ser destinadas à reforma agrária, como bem a senhora já colocou aqui, todos os benefícios que seriam. Então, diante disso, a senhora já disse que vocês esperam ir ao STF para agilizar o processo, né, lá no Supremo, mas gostaria de saber sobre a expectativa mesmo de interromper, assim, como a bancada tem visto essa possibilidade de interromper essa ação da venda dessas terras que são tão importantes para a vida da população de São Paulo. Olha, vai depender muito de como a ministra Carmen Lúcia encara essa questão. A gente não sabe, você sabe que de cabeça de juiz, ou de ministro do Supremo, ou de ministro de outros tribunais superiores, a gente não sabe o que sai. A gente sempre acredita que ela possa ter uma sensibilidade para julgar isso. E, ao mesmo tempo, ela está, não é apenas uma questão de sensibilidade, mas é uma questão legal. Você mesmo acabou de citar uma lei que dá base para ela poder interromper esse processo, mesmo que seja liminarmente, através de uma decisão monocrática. Ela pode fazer isso. Depois, o Supremo pode julgar, o plenário soberano para julgar a constitucionalidade ou não dessa lei. Mas, com base nessa que você citou, ela já tem elementos, e a nossa representação consta isso, ela já tem elementos para poder nos dar uma liminar, né, suspendendo a venda neste momento, até que seja depois julgado, porque com certeza isso deve ir ao plenário, né? O pleno vai julgar se ele pode vender as terras, comercializá-las ou não, ou então chegar ao meio termo, né? Então é isso que nós esperamos, a gente espera que ela nos dê uma liminar para que essa sanha de você poder querer vender, né, querer ter dinheiro, como se o estado de São Paulo fosse um estado que não tivesse receita. A receita desse ano de 2003 chega a 340 bilhões de reais. Quer dizer, o estado arrecada bem, é um estado rico. E mais do que isso, o governo vem sucessivamente se desobrigando de uma série de ações, né, que ele passou para o setor privado, que ele deixou de responder. Né? Se você pegar áreas como a saúde, por exemplo, a saúde hoje tem muito pouca influência do governo. Você não abre concurso para as diferentes secretarias, inclusive a Secretaria de Agricultura, inclusive o ITESP, que deveria ter mais servidores para poder ajudar os pequenos produtores, os agricultores familiares. Né? Então, quer dizer, é um Estado que vai sendo paulatinamente esvaziado das suas funções. Então, esses recursos do Estado, o que eles fazem? Eles vão acumulando para depois fazer politicagem lá na frente, né, para poder concorrer às eleições de 2026 numa condição melhor. Olha, estamos fazendo isso, estamos realizando isso, à custa de quem? À custa do suor de trabalhadoras e trabalhadores, à custa da eliminação de programas importantes, de programas sociais, à custa da redução de investimentos em saúde, em educação, em moradia popular, que são tão fundamentais para a população de baixa renda no nosso estado. Então, é um governo que, ao meu ver, não tem credibilidade nenhuma para fazer isso.
esse governador Tarcísio, está no DNA dele a questão da privatização. Ele tem, como eu falei há poucos dias numa outra entrevista, ele tem fetiche por privatizar. Né? Cabe a nós, parlamentares, né, construirmos uma barreira grande para evitar que essa vontade dele privatizar, né, possa ser minimizada, porque vem aí outros tantos projetos para jogar o patrimônio público a serviço do setor privado. Perfeito. Perfeito. Então, conversamos com a deputada estadual Beth Saão, do PT aqui do estado de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e com certeza a gente segue acompanhando não só essa celeuma, como tantas outras aqui no estado de São Paulo. É sempre importante também a gente acompanhar de perto o que está acontecendo na nossa região. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem, estamos por aqui. E vamos torcer para a gente ter uma decisão importante aí da ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada. Abraço. Abraço. Brasília recebeu nesta semana um encontro com líderes dos países da América do Sul para tratar da integração regional. Como anfitrião, o presidente Lula apresentou 10 propostas para guiar as discussões da cúpula. Além disso, ele também defendeu a retomada da União das Nações Sul-Americanas, também conhecida como Unasul, como fórum de diálogo entre os países. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Milton Rondó, que é diplomata aposentado. Milton Rondó, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigado pelo convite. Milton, vamos falar desse encontro aqui no Brasil, hein? Lá em Brasília, o presidente Lula organizou, via sua Ministério de Relações Exteriores, esse encontro com representantes de chefes de estados aqui da América do Sul. O que estava faltando e a gente não via isso há um bom tempo. Queria te ouvir sobre esse encontro e a importância dele, Milton. Olha, é fundamental, né? Porque a nossa, até pela Constituição, né? O artigo 4º da Constituição diz que um dos parâmetros da política externa tem de ser a integração latino-americana, né? Portanto, nós estamos cumprindo a Constituição, o que não é pouco, né? Em segundo lugar, evidentemente, você tem na região a possibilidade de retomar a industrialização do Brasil. Nós vimos os dados ontem, né, de crescimento do PIB, mas de um crescimento quase que exponencial, enfim, né? Graças à super safra de soja do agro, né? O que é muito bom, mas tem de vir acompanhado da reindustrialização. Nós vimos uma queda na industrialização brasileira, o que vem acontecendo há algumas décadas, na verdade, né? E isso é muito preocupante, porque isso prejudica os termos de troca, né? Ninguém se desenvolve só vendendo, exportando produtos agrícolas, né? Porque há uma deteriorização dos produtos agrícolas, nos termos de troca, com relação aos produtos industrializados, né? Então é muito importante que essa integração possa permitir a toda a América Latina, não apenas ao Brasil, né, uma reindustrialização, né? A gente vê o caso do Uruguai, por exemplo, né, com um custo de vida altíssimo, porque praticamente só exporta carne, né, só produtos do agro, né, principalmente a carne, né? Então é muito importante. Até eu acho que o Brasil poderia fazer um esforço nas fronteiras, né, nas cidades fronteiriças que estão muito deprimidas, né, fazer um esforço de desenvolvimento, de investimento, né, do BNDES nas cidades fronteiriças para reindustrialização, que teria um reflexo importante nos países fronteiriços, inclusive diminuindo o tráfico de arma, diminuindo o tráfico de pessoas, etc., né, inclusive de drogas, né. Agora, eu gostaria de escutá-lo sobre algo que foi ventilado, que é a reestabilização da Unasul, né? Fazia um tempo, inclusive, que, como o Cosmo colocou, que esses países não se reuniam, cerca de 7 anos, mais ou menos, que isso não acontecia, e houve uma grande representação, né? Foram 11 nações reunidas, bastante representativo. E a Unasul, retornando, é uma boa para o Brasil? É uma boa para os vizinhos também nossos aqui? Sem dúvida. Vamos lembrar que a Unasul é uma criação brasileira, né? Não gosto muito de colocar isso, mas até foi meu chefe, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que era o secretário-geral do Itamaraty, que idealizou a Unasul, né? Nós saímos depois do golpe, porque o golpe foi para que a gente
deixasse de ser nação soberana, né? Quem promoveu o golpe, enfim, queria nos recolonizar, né? Como sempre, como foram todos os golpes aqui, o de 54, o de 64, né? Para isso são os golpes de Estado, não só aqui, mas em todo o sul do mundo, né? Então é muito importante a gente retomar esse esforço, essa marcha, nesse momento que a gente tem ainda, embora o desemprego tenha caído, mas temos ainda índices muito altos, né, de desemprego em toda a região, inclusive, né, por conta das políticas neoliberais, né, a gente possa aproveitar essa mão de obra ociosa, né, e gerar emprego, né, gerar infraestrutura que nos conecte melhor, porque como ex-colônias, a nossa infraestrutura está toda voltada para o norte, não para os contatos e para as trocas entre nós, né? Então é muito importante que a gente possa fazer isso, né? E eu acho que assim, há áreas, inclusive, que, embora as áreas selecionadas para essa reunião tenham sido prioritárias, me chama a atenção duas, por exemplo, que eu acho que seriam importantes, que possam entrar no futuro. Em primeiro lugar, a concertação diplomática, né? Nós vemos a concertação na área de defesa, mas, enfim, a defesa vem depois da diplomacia, né? Quando a diplomacia não funciona, é que entra outros argumentos, como dizia o Clausewitz, né? Que a guerra é a diplomacia por outros meios, né? Enfim. Então, eu acho que isso, eu senti falta disso, né? Eu acho, e nós já tivemos vários esforços de pacificação muito exitosos na região, né? O grupo de contador e apoio, que depois vira Grupo do Rio, é um exemplo muito claro disso. Impediu uma invasão, né, na América Central, que estava pronta pelo Reagan para ser executada na Nicarágua, né? Portanto, me chamou a atenção que a gente não tivesse feito isso, quando a África, por exemplo, está fazendo isso, né? Você tem 6 chefes de Estado africanos que estão articulados sob coordenação da África do Sul para o esforço de pacificação entre Rússia e Ucrânia, né? Então, isso me chamou a atenção, que eu acho que, enfim, espero que o Itamaraty esteja atento a isso e que possa recuperar isso, né? E o segundo tema, que também me chamou a atenção, é o turismo, né? Você vê a Espanha, por exemplo, uma potência, né, em turismo. O turismo é uma atividade econômica importantíssima, né? E a gente, infelizmente, inclusive para a formação, né? O turismo é muito formativo, né? E a gente deixa isso, infelizmente, enfim, num segundo plano, que um pouco me chamou a atenção. E até para que, de novo, volta a questão fronteiriça, quer dizer, que não seja uma integração que passe por cima da cabeça das pessoas, uma integração entre Brasília, Buenos Aires, Assunção, etc. Não é? Tem que ser uma integração das pessoas, principalmente das fronteiras, né? Milton, nesse encontro com os chefes de estados aqui da América do Sul, o presidente Lula lançou 10 pontos a ser convergidos aí em comum acordo entre todos eles. O que chamou a atenção também é de uma proposta de uma moeda para a negociação dos acordos bilaterais que fuja do dólar. Queria te ouvir também sobre essa proposta. Isso é excelente, porque se você for pegar, por exemplo, a inadimplência da Venezuela se deve a sanções internacionais e que impedem de conseguir dólares, de conseguir moeda forte, enfim, né? Ela tem como pagar, mas ela não tem acesso aos dólares. Portanto, é fundamental que a gente possa buscar outras formas de comércio entre nós que não passem pelo dólar, o que o mundo inteiro está fazendo isso, né? Os casos mais evidentes são da China, da Rússia, mas o mundo todo está buscando isso, porque é lógico, enfim, não faz o menor sentido você ter uma única moeda de reserva internacional, enfim. E Milton, eu queria falar um pouco mais sobre a representatividade de colocar todos esses países juntos no momento, inclusive, em que há diferentes visões políticas pelo nosso continente, né? No momento em que a Unasul foi instalada, a gente tinha ali uma proeminência de governos progressistas, mas nesse momento a gente tem uma diversidade muito grande de visões políticas desses mandatários de cada um desses países, mas todos fizeram questão de estar presente nessa reunião e dialogarem, né? Gostaria de ouvi-lo sobre essa possibilidade de diálogo, mesmo não tendo convergência em todos os assuntos, mas o que isso também engrandece a região, né? O que isso faz melhorar
não só a questão interna, mas para fora também, com outras regiões, com outros continentes, com outros países? Sem dúvida. Dificilmente você vai ter num continente uma visão unânime, né? Dificilmente, até não é bom que tenha. Os pontos de vista são muito a partir de onde a gente está, aquilo que no Brasil se usa muito lugar de fala, né? Cada um vê o mundo a partir de onde está, né? Então é absolutamente normal isso, né? E saudável, inclusive, né? Ninguém tem a verdade absoluta, só Deus, né? Nós temos verdades parciais, né? Mas a verdade, Paulo Freire muito bem dizia isso, se faz a partir de um processo dialógico, né? A partir das trocas, a partir dessa construção, né? Então eu acho muito importante que a gente tenha conseguido, né? É um sinal de reconhecimento do papel brasileiro na cena internacional, né? Mas também eu acho que um reconhecimento de que separados podemos muito pouco, né? E juntos podemos muito, né? A experiência dos golpes aqui, né, historicamente, demonstra muito isso, né? E mais recentemente também, né? Veja o que aconteceu na Bolívia, né? No Peru, no Brasil, né? Então, enfim, é muito importante a gente poder tá unido, e isso muda muito, né? Isso muda para o continente todo, né? Na medida em que a gente tenha políticas discutidas com os vizinhos, concordadas, há desenvolvimento para todos, né? Não interessa a ninguém ter uma situação de crise no continente, né? Eu cito de novo o continente africano, quer dizer, né? As potências do norte fizeram o desastre que fizeram na Líbia, veja agora as consequências. No Sudão, o que está acontecendo no Sudão é uma consequência do que aconteceu na Líbia. Quem financia as milícias no Sudão com armas e com combustível é o sheik que domina o leste da Líbia. Então, tudo isso a partir de um erro gravíssimo de intervencionismo neocolonial das potências europeias e dos Estados Unidos da América, né? Olha tudo que isso gerou, né? Mas neste momento a África, justamente por conta dessa lição, entre aspas, decidiu que quem vai resolver aquilo são eles, né? São os próprios africanos. Eles não querem que os países do norte venham fazer mais desastre do que já fizeram, né? Então, isso é muito interessante, né? E a gente vê também os países do Oriente Médio, né? A Síria readmitida na Liga Árabe, né? O Oriente Médio tentando resolver os problemas por ele mesmo. E isso com diferenças seríssimas. As diferenças entre Irã e Arábia Saudita vão ao cerne, vão à questão religiosa. Inclusive, né? O Irã aparentemente é xiita e a Arábia Saudita sunita, enfim, né? Então, tem um esforço regional, vários esforços regionais, né, que devem servir para a gente de exemplo, né, que é a ser seguido por nós, né. Milton, agora o que chama a atenção também em tudo isso que você falou, em pouco mais de 6 meses para completar do governo do presidente Lula, já viajou Europa, Ásia, América do Norte, agora América do Sul, já deixou claro que quer fazer uma viagem para a África também, continente africano. Queria te ouvir no que diz respeito à importância do Brasil nessa geopolítica e do Brasil, de fato, voltar a ter um papel predominante no mundo sobre a presidência do governo do presidente Lula. Olha, esse papel, de alguma forma, está reservado ao Brasil pelo tamanho da sua população, né? Pelas suas dimensões. Agora, nós vimos que mesmo um país assim pode ser reduzido à condição de colônia, como foi nos últimos 6 anos, né? Então é muito importante você ter um governo democrático que realmente possa ouvir as pessoas e ter uma política externa, consoante com os desejos da população, né? Eu faço aqui um parênteses, eu sinto muito que Itamaraty até agora não tem um conselho de política externa. Política externa é política pública. Política pública boa é política pública participativa, né? Nós estamos indo no bom sentido da política externa, não tem a menor sombra de dúvida, mas nos falta instrumentos de participação. E eu acho que isso
não pode continuar assim. Acho que é um grande erro, né? Como é na defesa também, né? São as duas áreas mais opacas, infelizmente, do governo. A política externa e a defesa. É uma pena, né? Agora, Milton, só uma questão. Você trouxe diversos exemplos de uma reorganização da África, também houve uma reorganização na Ásia, agora a América do Sul se reorganizando. A gente pode olhar para essas movimentações desses países, desses continentes e ver nisso uma reestruturação da geopolítica, onde o norte global já não tem mais tanto poder assim? Há um degelo nesse momento, isso é muito evidente. Isso tudo só é possível porque há um degelo nesse momento, né? A hiperpotência deixando de ser hiperpotência, inclusive deixando de ter supremacia militar, que é a Rússia que tem hoje, enfim, em termos de tecnologia, em termos de recursos e de bases, não, de longe são os Estados Unidos, não tem a menor sombra de dúvida. Mas claramente há esse degelo, né? E isso se sente mais claramente, de uma forma mais evidente, eu diria até no Oriente Médio, né? E na África, que são os dois continentes que mais sofreram com esse congelamento, né? Tanto que as palavras do Papa, né, na última viagem à África, tirem as mãos da África, né? É muito claro isso, né? E premonitórias, né? Porque é isso, como a gente falou na crise do Sudão agora, isso está muito claro, né? A África diz, né, não queremos que vocês ponham as mãos aqui, porque cada vez que vocês põem a mão aqui só piora, né? Então temos isso, e no Oriente Médio também, que é uma das regiões mais sofridas por esse congelamento, por essa unipolaridade que havia, né? Você vê a Síria se recompondo, como eu disse, né, reintegrada na Liga Árabe, e, enfim, vários outros movimentos você vê ali, né? Você vê a Turquia, o Erdogan sendo reconduzido, né? Você vê Agora, Armênia e Azerbaijão anunciaram que estão prontos a assinar um acordo sobre o Nagorno-Karabakh. Gente, é um conflito de 30 anos, né? Então é muito impressionante como você assiste nesse momento uma vitória, enfim, eu diria, da diplomacia sobre as armas, né? Perfeito. Conversamos com Milton Rondó, que é diplomata aposentado e fez essa análise aqui tanto do nosso continente sul-americano como também de todo o mundo, dessa geopolítica. Foi um prazer escutá-lo e tê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Eu fico à disposição sempre. Abraço. Abraço. Abração. E agora a gente faz o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco. Volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 490 que legitima o chamado marco temporal. A tese exclui a possibilidade de demarcação de terras indígenas daqueles que estavam nelas em 1988. Na prática, abre espaço para avanços do agronegócio e da devastação sobre territórios originários. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Juliana Cardoso, que é deputada federal pelo PT de São Paulo. Deputada Juliana Cardoso, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre a relação do PL do marco temporal. Exatamente, deputada. E eu gostaria de ouvi-la já aqui com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que de fato vai impactar na vida dos povos originários caso essa proposta seja ratificada pelo Senado. Bom, esse projeto ele já está há um tempo. Os povos indígenas se organizaram e foram conseguindo segurar esse projeto, né, até o momento. E ele inviabiliza, por exemplo, as demarcações de terras, que já estão tendo um debate muito grande já, não é de hoje, junto ao STF. Ele mexe em tudo aquilo que é do Estatuto do Índio, né? Que fala sobre demarcação de terra, que organiza principalmente para que tenha a proteção ambiental. E ele é um projeto que ele acaba, né, com tudo aquilo que são direitos adquiridos em cláusula pétrea na Constituição, portanto é um projeto inconstitucional,
Mas a gente está vivendo num tempo que, infelizmente, o agronegócio, o dinheiro, o lucro quer passar por cima da vida dos povos indígenas, mas que não só vai ser atacado os povos indígenas, mas principalmente a sociedade por conta da relação ambiental. E, deputada, gostaria de ouvi-la agora sobre como foi esse pedido de urgência para votar essa pauta na Câmara dos Deputados, já que, inclusive, a Rosa Weber, que é a presidenta atual do STF, tinha na semana passada anunciado durante um evento que o marco temporal seria tratado nessa próxima semana, no dia 7, lá pelo STF, né? Como é que foi esse pedido de urgência aí? Como é que foi essa articulação? Quem pediu? E o que estava em jogo nesse pedido de urgência? A bancada do agronegócio já quis adiantar esse debate antes para dizer que é a Câmara Federal que legisla, não que o STF tem alguma atuação para legislação em cima do Congresso Federal, no caso desse questão do marco temporal. Só que é equivocado, né? Porque o agro, né, principalmente os deputados que estão muito vinculados, né, que foram financiados por essas intervenções contra os povos indígenas, estão querendo acelerar, colocar para votação e sair da Câmara Federal e ir para o Senado, inclusive sair do Senado para poder ir para a sanção do presidente antes de ser debatido no STF. Na minha opinião, é um equívoco, né? É fora da realidade do que nós estamos vivendo hoje. Porque o marco temporal, ele, por exemplo, liberdade para os assassinos, né, que são vinculados dos povos indígenas, por exemplo, Yanomamis, né, que você viu, quando você entra numa terra, quando você agride o meio ambiente, o que volta? O mercúrio, a fome e a morte dos povos originários. Nesse momento, mas ele, para frente, se não cuidar, vai acabar na vida do dia a dia da sociedade brasileira, não só brasileira, né? Nacional e internacional. E por esse motivo é que eu fiz essa intervenção, dizendo que estavam nas mãos, querendo assassinar os povos indígenas, né? Eles abriram uma comissão, um processo na comissão de ética para poder, ou uma possível cassação ou punição do mandato por conta disso, por falta de decoro. E eu fico pensando, né? Eles fazem tanta falta de decoro de pôr para votar um projeto inadmissível como esse e a gente não consegue caçá-los. E, deputada Juliana Cardoso, a gente viu e presenciou que foi a tragédia, o desastre na terra Yanomami com garimpo ilegal. A aprovação desse PL na Câmara dos Deputados, nesse regime de urgência, pode liberar, inclusive, garimpo em terras indígenas. Mas eu queria chamar a atenção aqui com nossos telespectadores e repercutir com a senhora, é que enquanto ecoavam as vozes dos povos originários lá na Câmara, no dia da votação, os ruralistas, parte da extrema-direita, outra do central, vaiavam literalmente quem defendia o direito dos povos da floresta. Como é que foi tudo isso nesse dia dessa votação, deputada? É muito tenso, né? O plenário, por si só, ele já é um lugar violento, é um lugar muito tenso, um lugar onde está todos os interesses das nossas classes sociais. O problema é que a boa parte deles são de uma classe social alta, extremamente alta, e que só usa o instrumento do parlamento para poder retirar direitos da classe trabalhadora e do povo, os indígenas, os negros, da nossa sociedade. Então, quando você tem algum tipo de projeto que é contra os interesses humanos maiores e só beneficia esse tipo de atuação desses parlamentares, eles festejam, ou a gente, de uma certa forma, também tenta dialogar com eles para dizer que não está correto esse projeto, por exemplo, do marco temporal ter passado. Você viu que semana passada também eles emplacaram um projeto de lei falando sobre o saneamento, que também bate diretamente da questão do meio ambiente. É péssimo, né? E estão em maioria, né? E está tramitando na Câmara Federal, indo para o Senado. Agora, a notícia é que o senador Pacheco, que é presidente do Senado, já abriu um diálogo
a gente tem acompanhado que uma boa parte dos senadores também não são favoráveis a esse absurdo, então nós vamos ter que acompanhar para e passo, né, essa intervenção. E eu estou pedindo uma agenda com o presidente do Senado, junto com os representantes indígenas, para que a gente possa conversar com ele e saber como que ele vai trabalhar essa tramitação. O que a gente quer é que de verdade arquive. Na verdade, deputado, Rodrigo Pacheco já se pronunciou dizendo que não vai votar em urgência o marco temporal no Senado, a pedido, inclusive, da ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, e ele diz que vai passar pelas comissões, fazer todo o trâmite legal nesse processo no Senado. Então, a expectativa é exatamente essa, que de fato não corra lá, então a votação no STF aconteça antes da votação do Senado? É o que nós gostaríamos, né? Estamos muito nessa expectativa de que se adiantasse esse debate no STF antes desse projeto de lei sair do Senado. Agora, para finalizar, deputada, para a gente tentar esclarecer, como é que fica essa questão? A Câmara vota esse projeto do marco temporal, o STF já estava julgando uma ação envolvendo a questão do marco temporal. Não tem conflitos de interesse aí entre poderes? Tem conflito, exatamente dessa forma que o Congresso Federal achou que seria avançando e acelerando esse projeto que conseguiriam ter um ponto importante antes do STF fazer o julgamento. Agora, óbvio que nesse ponto, por isso que eu sempre digo que nós temos 3 pontos pilares, né, importantes: o judiciário, o executivo e o legislativo. Quando algum deles erra, o outro também tem que dizer um pouco quais são os caminhos, principalmente legais, né? Não dá para a gente fazer um projeto de lei que ele é inconstitucional, né? E o STF está nesse ponto garantindo o direito dos povos originários. De fato, deputada, é muitíssimo importante que cada um e cada uma de nós acompanhe todo esse processo, não só no STF, mas agora no Senado também. E a gente agradece muitíssimo a Juliana Cardoso, que é deputada federal pelo PT de São Paulo, que falou conosco aqui sobre a votação do marco temporal aí no Congresso e também no STF. Deputada, só agradecendo mais uma vez, forte abraço para a senhora. Eu que agradeço, e é importante dizer que todos nós temos que estar muito atuantes contra esse projeto do marco legal. PL 490 não, e demarcação de terras dos povos indígenas já. Obrigada pela oportunidade. Abraço. Abraço. A Comissão Arnes de Direitos Humanos entregou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seu relatório com o resultado da visita ao estado do Pará. Intitulado Pará, sem justiça não há paz, o documento indica recomendações de ações governamentais para enfrentar o quadro de violência e impunidade no sul e sudeste do Pará. Sobre essa questão, nós falamos agora com Luiz Armando Badim, que é advogado e membro da Comissão Arnes. Doutor Luiz Armando Badim, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui ao Revista Brasil TVT. Obrigado, Cosmo. É um prazer estar de volta aqui com vocês, agora trazendo os resultados, né, dessa nossa visita ao sul do Pará. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, o prazer é todo nosso. E eu já quero ouvi-lo aqui também, junto com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Na época, quando vocês estavam lá na visita em loco ao Pará, a gente conversou aqui, vocês falaram o que estavam fazendo, ouvindo, coletando informações, e o senhor havia falado deste relatório. O relatório foi entregue esta semana ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, mas também a outras autoridades. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco do que é este documento e, a partir de agora, o que será feito. Cosmo, esse relatório foi elaborado a partir das experiências que a gente teve nessa visita. Ele basicamente traz um relato daquilo que a gente ouviu, e a comissão entrevistou mais de 100 pessoas, né?
entre vítimas, entre testemunhas dessas violências, autoridades no estado do Pará. Então, traz depoimentos muito tocantes, né, que nos impressionaram muito ao longo dessa visita, né? E numa segunda parte, ele propõe medidas para o estado do Pará, para o governo federal, para o Poder Judiciário, o Ministério Público, para enfrentar essa situação de calamidade, de desgraça, de insegurança pública, de muita angústia, de muita aflição que a gente viu. Então, são duas partes, um relato fiel, quase jornalístico, mas não com tanta competência, né? E aí a gente aprende a valorizar o trabalho de vocês, né? Que é de checagem de informações, de entrevista, de sensibilidade para aquilo que as pessoas estão dizendo sobre o seu sofrimento, e aí faz toda a diferença olhar nos olhos, né, dessas vítimas da violência. E uma segunda parte que é tentar, com medidas práticas, enfrentar esses problemas, né? E aí um plano de ação governamental, né? Muita coisa já é feita, a gente não está descobrindo a roda, né? Mas eu acho que a originalidade desse relatório é colocar tudo isso junto de uma forma organizada, né? O relatório é multifocal, ele faz recomendações para as empresas, faz recomendações para o governo estadual, para o governo federal, né? De uma forma mais sistemática e coesa, né? Eu acho que colocar tudo isso junto de uma forma orgânica, que é a grande originalidade desse relatório. Lendo um pouco do relatório, o que me impactou foi claro que muito já se sabia, mesmo estando de longe, mas como o senhor coloca, indo em loco, estando frente a frente com essas pessoas, há outro parâmetro, né? Se observa de outra maneira o que de fato está se passando por lá. E o que me impactou foi essa observação de uma verdadeira ausência do Estado e quase um Estado paralelo funcionando ali, e de que os pistoleiros que eram contratados para realizar, digamos, a violência contra os povos tradicionais, contra os pequenos agricultores, agora são parceiros do agronegócio. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, sobre essa mudança de relação do que eram os pistoleiros agora com esses lugares de tomadas de terra, de domínio e poder das terras. Ana, o que a gente percebeu claramente é que quando o Estado se retrai, né, e não aplica a lei com justiça, né, ou, por exemplo, quando os processos não terminam, quando as investigações não colhem provas, né, um poder paralelo avança, né, e isso sempre em prejuízo das pessoas mais fracas, né, que aí tem de conviver com essa lei do silêncio, eles não podem testemunhar, com essa lei da bala, né? Então, a ausência do Estado sacrifica as pessoas que tentam viver com alguma dignidade, mas não conseguem porque mal dormem direito, né? E é uma coisa que a gente percebeu com clareza, é que essa violência sempre existiu, né? O sudeste do Pará tem um histórico de violência, a gente lembra do caso da irmã Dorothy, do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Chacinas que já ocorreram, muitos casos que não são tão conhecidos, né? Massacre na fazenda em Pau d'Arco, né? Que aconteceu em 2017, depois, alguns anos depois, testemunha foi assassinada, o advogado vive ameaçado, né? Então, enquanto a gente estava lá, no domingo de Páscoa anterior tinha morrido uma pessoa. Enquanto a comissão escrevia o relatório depois da viagem, a gente recebeu a notícia de que um líder indígena tinha sofrido um atentado e estava no hospital. Quer dizer, para quem trabalha nisso, está escrevendo aquilo e lembrando daquelas coisas, vê que elas continuam a acontecer e que elas estão acontecendo enquanto você está trabalhando ali, né? É muito impactante. E o que a gente nota é uma mudança de grau, né? Essa violência sempre existiu, mas houve uma degradação.
Então, aqueles pistoleiros hoje defendem interesses próprios e não só agem a mando de alguém, né, como costumeiramente. Então, estão muito associados a essa criminalidade contra as terras indígenas, a extração ilegal de madeira, o garimpo ilegal vem com uma violência, né? Então, tem uma situação numa comunidade em que moradores são visitados por caminhonetes, né, com pessoas encapuzadas, armadas e fuzis, né, e estão lá a mando do garimpo. Então o garimpo atrai, né, o garimpo ilegal atrai esse tipo de criminalidade violenta, né? Então, e eles começam a defender os seus próprios interesses, né? Eles têm agora, então, uma base econômica com essa atividade ilegal de extração de madeira, de grilagem de terras públicas, de garimpo ilegal, e passam até exercer um poder político, né? Então a gente vê essa mudança, essa degradação, essa degeneração da violência. Então, a ponto da comissão ouvir, colher muitos relatos com indícios de funcionamento de milícias rurais, né? Então, assim, essa piora é um grau novo na questão da violência no sul do Pará. Então, isso em algum momento, e a gente espera que seja agora, esse ciclo de violência que se repete e que se agrava e que piorou muito nos últimos anos, que ele se encerre, né? Porque esse não pode ser o futuro de um estado tão importante como é o estado do Pará, né? Que como a gente explicou naquela outra visita, tem a possibilidade de sediar a Conferência Mundial do Clima, né, em 2 anos, né, e para onde todo mundo vai estar olhando, né? Então, eles têm que superar esse problema ambiental, dessa criminalidade associada ao garimpo, à extração de madeira, ao abuso dos povos originários, né, e se transformar. Eu acho que esse é o momento, e o trabalho da comissão tenta apontar um caminho esperançoso para isso, né, com a ajuda, sempre muito importante ressaltar, de entidades que atuam na linha de frente, né, e que estão juntas do povo naquele dia a dia de violência, né? Então, assim, o trabalho da CPT, por exemplo, nessa região de Marabá, é impressionante. A gente conheceu o advogado que nos ajudou muito em terra, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? Então, Dr. Badim, e quando vocês voltam e produzem esse documento, ele é entregue para outras esferas governamentais, não só governamentais, Ministro da Justiça, Governo Federal, Ministérios Públicos nas suas demais esferas, autoridades, governadores estaduais, enfim, o documento, uma vez todo traçado, documentado, você tem mecanismos de depois, como você aponta, como está documentado, para cobrar mais eficiência em caso, né, de não cumprimento de alguma deficiência que não seja sanada pelas autoridades. Mas a minha pergunta para o senhor agora, a partir desse documento, aponta várias questões aí, entregou-se para as autoridades, ponto. A partir daí, como é que a Comissão Arnes trabalha depois da entrega deste documento, este relatório, doutor Badim? O Ministério de Justiça e Segurança Pública e o governo do estado do Pará, eles têm os meios e as ferramentas, né, para lidar com essa situação, né? E a sociedade civil, agora com esse mapa, com esse roteiro, tem que acompanhar e cobrar, assim como a imprensa, né? Mas nesse sentido a gente viu a disposição do ministro Flávio Dino, por exemplo, o governador Helder também deu uma entrevista com muita disposição de escutar essas recomendações e agir, claro que a critério, né, técnico, a execução é sempre dos órgãos, mas de agir para enfrentar, né? Então acho que é trabalho da sociedade local, da imprensa. A comissão continua acompanhando isso, a comissão volta a Belém para conversar com aquelas autoridades que nos receberam, para que esse trabalho se complete, né? Então ainda falta um retorno a Belém, né? E o ministro Flávio Dino, inclusive, disse que em alguns meses vem a São Paulo para prestar contas dos resultados
dessas recomendações, né? Porque todas essas autoridades, as sérias, ficaram muito preocupadas, né? Elas conhecem a realidade, nós colocamos uma lupa sobre essa situação e então elas agora é o momento de ação do Estado, né? A comissão volta a Belém e vai conversar de novo com a sociedade. Pois não. Pois não. Inclusive, trata de casos específicos, como, por exemplo, a chacina da família de Josué Gomes, né, que aconteceu um pouco antes da visita, de fato, dessa peregrinação que a Comissão Arnes fez. E isso tem uma relação intrínseca, assim, muito próxima com uma recomendação sobre a defesa, um programa de defesa dos defensores dos direitos humanos e indígenas na região, né? Porque, de fato, se esse programa estivesse ativo, nós não teríamos essa ocorrência dessa chacina dessa família do Josué. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse caso do Josué e também um pouco desse pedido, dessa reinstalação desse programa tão importante para as pessoas que atuam ali na região, como o senhor já bem colocou, por exemplo, da CPT, também que são sempre ameaçados, né? Ana, esse é um dos casos mais chocantes, né? Porque morreu uma família inteira, né? De pessoas que defendiam o meio ambiente numa área que era reivindicada por outras pessoas, né? Eles mataram o pai, a mãe, a filha. E um ano depois, a gente ainda não tem um resultado efetivo da conclusão dessa investigação. Então, eu acho que a gente volta a chamar a atenção sobre o caso e pede providências de investigação, né, e de justa aplicação da lei mais efetivas, né? Então, essa chacina comoveu o mundo, né? E nessa viagem nós encontramos, inclusive, pessoas em situação de grande desespero, né? Porque algumas são atendidas por esse programa de proteção a defensores de direitos, mas esse programa foi desmontado nos últimos anos. Então, as pessoas se sentem vulneráveis, expostas, né? Às vezes elas se sentem presas quando as pessoas que deviam estar presas estão soltas, né? Então, o programa precisa de uma completa reformulação. E, nesse sentido, a gente relatou esse estado de coisas para o ministro Silvio Almeida, que recebeu com grande preocupação essas notícias, né? Mas sentimos também da parte do Ministério um empenho em analisar com muito cuidado todas aquelas recomendações, porque o relatório propõe uma reestruturação completa desse programa de defensores que poderia ter evitado, né, algumas situações, né? Então, a gente apresenta uma série de sugestões para reformular esse programa. E uma delas, muito importante, é o atendimento psicológico, né, para essas pessoas que sofrem a violência física, né? O que a gente viu foi realmente muito impressionante. E por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho bonito, porque ele faz um ciclo completo nessa defesa dos direitos humanos, né? Então, a comissão foi a campo, ela colheu os depoimentos, ela ouviu muitas pessoas, ouviu diferentes pessoas, ela olhou nos olhos dessas pessoas que vivem essa situação de insegurança, de angústia, de medo, né? Que agradecem todo dia porque acordaram vivas mais um dia, que ouvem tiroteios à noite, que são defrontadas com a sua própria cova cavada no quintal, né? Então, situações horríveis, né? Mas a gente teve oportunidade também de ecoar essas vozes, né? E a gente escutou com muita atenção, com muita sensibilidade, prestou solidariedade a essas vítimas, mas levou isso adiante, né? Então, em relação ao programa de defesa dos direitos humanos, o ministro Silvio Almeida nos recebeu muito bem e ouviu com muito cuidado todas essas sugestões de melhoria de uma política pública importante. Então, a gente conversou com o povo, foi às autoridades em Belém, agora o governo federal falou com o ministro Flávio Dino, falou com a ministra Rosa Weber, o Poder Judiciário tem um papel importante, aí falou com o ministro Silvio Almeida, entre outras autoridades, né? E a gente volta ao Pará e a campo, né, para continuar acompanhando. Então tem um ciclo completo, né,
de trabalho em relação Doutor a esse Badin, a visita que vocês fizeram, essa visita recente ao Pará, remete aos últimos 6 anos do governo passado na esfera federal, que foram vários ataques, assassinatos, tragédias, e que ao longo do túnel você não viu esperança. A minha pergunta é, para além de ouvir essas pessoas vítimas de violência, também traz um pouco mais de alento no coração saber que documenta isso, indica e que de fato providências possam ser vindas tomadas? Eu acho que o Estado, se agir de boa fé, e não incentivar, por exemplo, que a população se arme de forma desregrada, né? Então, por que hoje os pistoleiros aparecem de máscaras, né? Tem fotos impressionantes sobre isso, né? Pessoas mascaradas, armadas. A gente desconfia quando o policial não se identifica, né? Ou tem que se disfarçar para cometer violência. Isso é resultado de uma política, né? Que incentiva esse tipo de violência, né? É uma política que valoriza a morte, né? E não a vida, né? Então, como eu disse, o Estado não se retrai também à toa, né? É para que essas atividades ilegais predem o meio ambiente, oprimam as comunidades tradicionais, né? Agora, embora essa situação seja antiga e tenha piorado muito nesses últimos anos, né? Com a inação, a retração do INCRA, do ITERPA, né? Dos órgãos de segurança, que às vezes incentivam esse armamento privado, né? Então, a situação piorou muito, se degradou muito, mas a gente não pode acreditar que esse é o futuro, né? Que é para esse caminho que rume a história, né? Que o Estado esteja condenado à eterna repetição dessa mesma tragédia, né? Que aquelas pessoas não vão continuar se sentindo esquecidas, abandonadas, né? Então, eu acho que esse não pode ser o caminho do futuro e a gente tem que olhar com esperança a possibilidade de, agindo seriamente, retomar a presença do INCRA nessas áreas, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Segurança Pública, mas aí em favor da vida, né? Não da morte, da defesa das comunidades originárias, né? A gente tem que acreditar que o futuro não é esse. Então, assim, a gente termina o trabalho com muita esperança. Inclusive, a capa do relatório mostra um agricultor que vive num terreno pacificado, né? Aquilo seria um ideal, né? A pessoa que migrou do Maranhão para o Pará buscando melhores condições e relatou que no terreno dele, como já resolveram a questão de limite, né? Tinha no começo uns pistoleiros, mas depois eles saíram porque essa questão se definiu da terra, né? De uma forma justa. Então ele relata que planta hoje, né? Que conserva uma parte da floresta, né? Na área em que ele trabalha. Então, assim, a gente tem exemplos de esperança, de que isso possa melhorar. Agora a gente está nas mãos das autoridades responsáveis. Se agirem corretamente, eu tenho muita esperança. A gente entregou uma lista de pessoas ameaçadas, juradas de morte, né? E aí, quando falava, dizia, espero que aqui não tenha nessa lista o nome de nenhuma irmã Dorothy, né? Então, a gente precisa acreditar, se agirem corretamente, com boa fé, no sentido da vida, essa situação vai mudar e o Estado do Pará vai brilhar como deve, como tem todos os recursos físicos e humanos para isso na COP30. Agora, de fato, essa situação da violência no campo não é uma exclusividade do sul e do sudeste do Pará. Gostaria de ouvi-lo sobre se há uma expectativa de que o Estado e de que as autoridades atuem também em outra região a partir desse relatório que fala sobre uma região específica, mas que isso seja levado em consideração também para outras áreas que a gente sabe, por exemplo, a terra Yanomami, a gente viu o que acontecia e era negligenciado, mas se de fato há essa expectativa da Comissão Arnes de que isso vire uma recomendação não só para o sul e sudeste do Pará, mas para todos os lugares que sofrem com essa mazela da violência no campo e essas milícias e essa situação toda que tem lá. Eu acho que nesse caso, Ana, existe realmente um aprendizado, né, de como
o Estado deve voltar a funcionar, né? Então, a gente não propõe resolver todos esses problemas com mais excesso de violência, né? Então, a gente sempre fala, o que é preciso é justiça, né? É uma aplicação da lei de forma justa e responsável, né? A gente falou isso, inclusive, para a ministra Rosa, né? Existem juízes ameaçados nessa região, né? Então, daí o título do relatório, né? Sem justiça, não se pacifica, né? E não é só uma questão de polícia, né? Esse problema fundiário é maior, envolve uma presença do INCRA, do Instituto de Terras do Pará, mas é um problema mais complexo, por isso é que o relatório é multifocal, né? Ele trata a política pública de uma forma mais ampla, né? A gente não aposta todas as fichas só na repressão penal, né? Mas sim na aplicação justa da lei, em conjunto com uma série de outras medidas, né? Então, esse caso, modelo de segurança pública, pode ser replicado. A gente já vê que no caso dos Yanomami, já existe uma postura diferente do Estado no tratamento disso, né? Então, percebeu grande sensibilidade do ministro Flávio Dino, que é quem tem a caixa de ferramenta para atuar nas questões de segurança pública, inclusive em coordenação e apoio aos Estados, uma disposição de uma postura diferente, né? Então, a Polícia Rodoviária, a gente teve a oportunidade de agradecer pessoalmente ao diretor-geral, é uma mudança de postura, né? A polícia cumpre a sua função, né, de proteger vida, né, e não de asfixiar pessoas no porta-mala de uma viatura, né? Quer dizer, isso eu acho que simboliza toda uma mudança de espírito, né? Então, os órgãos de segurança atuando para proteger de novo as vidas, com rigor, dentro da lei e sem excesso de violência. Isso acho que pode ser difundido para outras áreas com problemas desse tipo, e não são poucas no Brasil em que a Constituição, né, não funciona bem, né? Então, acho sim que, pelo que a gente ouviu de todas as autoridades, que pode existir uma nova postura, né, de justiça que leve à pacificação dessa violência e não a mais violência, né? Então, a gente não precisa de mais gente encapuzada e armada até os dentes com fuzil, né? Isso é a lei do mais forte, isso é brutalidade, né? E realizar, no fundo, né, um sonho que acho que é de todo brasileiro, de todas as pessoas que a gente ouviu, de viver uma vida justa, uma vida digna, né, de ter o seu direito humano fundamental, e ali a gente entende por que ele é tão fundamental e por que ele humaniza, né, de viver com dignidade e segurança, né? Então, esse enfoque do direito humano à segurança, né? Mas é claro que aí é uma segurança entendida de outra forma, né? Que não é excesso de violência, que não é abuso de poder, né? É um direito a uma vida pacífica, a uma vida digna, a uma vida segura, a uma vida dentro da lei, né? E que as pessoas não precisem acordar de manhã e rezar e agradecer porque estão vivas, né? Porque não teve um tiroteio que acordou no meio da noite, né? Muito bem lembrado. Perfeito. Então, é um direito fundamental que a segurança, né? Que a gente busca efetivar. Com esperança. As instituições funcionando de fato para a população, né? Conversamos com o Luiz. Desculpa. Não, pode finalizar, por favor. É isso, e funcionando em favor da maioria da população, dentro da lei, para garantir a sua segurança e não aumentar os seus medos, os seus terrores, né? Então, eu acho que a gente sente uma reorientação, né, para institucionalizar a ação do Estado, né? Perfeito. Então, maravilha. Conversamos com Luiz Armando Badim, que é advogado e membro da Comissão Arnes, que foi responsável em realizar esta peregrinação pelo sul e sudeste do Pará e, em definitivo, o relatório que foi entregue às autoridades. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, Cosmo, muito obrigado. É realmente um prazer e uma felicidade poder falar aqui na TVT. Perfeito. Até a próxima, doutor Badim. Até a próxima. Até mais. Obrigado, viu?
E lembrando aqui aos nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual que este relatório está disponível no site da Comissão Arnes, comissaoarnes.org.br. Com essa entrevista do Dr. Badim, a gente encerra o Revista desta semana, Ana Rosa. Encerramos mais essa edição do Revista Brasil TVT. Lembrando a você que nos acompanhou, se perdeu alguma parte ou quer rever alguma das entrevistas de hoje ou de algum dos dias anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/redetvt. Estão todos disponíveis, inclusive para você compartilhar com quem você desejar. E nas redes sociais, você nos encontra como @RedeTVT. Forte abraço para todo mundo. Até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia. Muito bom ter vocês aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Se cuidem todos. A gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!